Inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou hoje um reajuste de quase 10% no preço dos planos de saúde. Esse aumento já está valendo para quem tem um plano individual e também familiar. Vamos chamar o Alan Garcia, que vai explicar melhor para a gente esse assunto preocupante, que a gente já faz até careta, né, Alan? Quando ouve falar em reajuste do plano, que já não é barato, e ainda por cima um reajuste salgado desse, né, menino? 10%, por que isso tudinho, Alan? Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Reajuste de quase 10%, é claro que abala, sim, né, a vida financeira de toda a família. Não está preparada para aquele reajuste, apesar da gente saber que todo ano tem. Mas a gente sempre prefere acreditar que não vai ter. Mas é um reajuste legal. Nós estamos aqui com o advogado Juliano Pessoa, que já disse para mim, olha, Alain, esse reajuste já foi um pouquinho abaixo do que estava sendo previsto. E qual era a previsão, doutor Juliano? Boa noite para o senhor. Boa noite, Alain. Boa noite, Beatriz, a quem nos assiste. Veja, as projeções que estavam sendo discutidas aí no mercado e anunciadas eram entre 10% e 12%. Então, a gente teve até um patamar um pouco abaixo disso, né? E vale destacar que, nesses casos do plano individual e familiar, quem determina o percentual é a ANS e não as operadoras em negociação com o outro lado, né? Nos planos coletivos, a gente tem uma distinção. As duas partes sentam à mesa e negociam o seu reajuste, então ele é totalmente diferente. Se vocês terem uma ideia, esse ano já alguns planos coletivos disseram o reajuste tiveram patamares, inclusive, maiores do que 15%, para você ter ideia. Então, esse está abaixo disso, a ANS é quem regulamenta, e a partir de agora, o que é que a gente recomenda? Que o consumidor fique muito atento ao seu boleto. Então, ou seja, mês a mês ele fique olhando ali as informações, porque a operadora tem o dever de trazer isso de forma muito cristalina, muito clara, para que as pessoas entendam e saibam o que é que elas estão pagando. Ou seja, não adianta, então, amanhã ligar para o plano de saúde e querer brigar, querer retirar esse desconto, porque é uma determinação, é regulamentado pelo governo, pela Agência Nacional de Saúde. Exatamente, a ANS é quem determina, né? O que resta, infelizmente, é o consumidor verificar se está a informação condizente com essa informação que foi passada pela agência. Por que a gente diz isso? Pode acontecer em alguns casos de se enxergar ali um patamar superior ao que foi determinado. Nesse caso, o que é que a gente recomenda? Ligar imediatamente para a respectiva operadora pedindo esclarecimentos. A operadora tem o dever de informar o consumidor detalhadamente o que é que está ali no boleto, o porquê desse percentual, o que é que está ali contido naquele pagamento dele. Caso não fique claro, ele pode ainda entrar em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo, se for o caso, uma reclamação em face daquela operadora e pedindo o auxílio da agência. Nesses casos, a agência intervém, sim, ela faz contato com a operadora, busca informações daquele caso concreto e retorna para o consumidor. Então, é importante buscar ajuda assim que houver alguma obscuridade, vamos dizer assim, na informação. Como estão as regras, Juliano, sobre a cobrança? Tem um retroativo a partir de maio. Como é que vai ficar esse valor? Então, já passou maio, estamos em junho, ou seja, se o aniversário do plano, né, que você contratou for em setembro, teremos esse retroativo desses meses, né? Como é que a gente calcula? Como é que está lá na cobrança, como esses valores serão cobrados? Exato. Esse período compreendido agora de maio a abril de 2024. Porém, no mês seguinte, ou seja, agora em junho, por exemplo, no final do mês, não virá para todos os beneficiários esse reajuste, porque ele acontece de acordo com o aniversário de cada plano. O que quer dizer o aniversário? O mês de contratação daquele respectivo plano. Então, é importante que o consumidor observe, porque, de fato, aqueles que têm aniversário em maio, isso virá de forma retroativa, né? É possível acontecer isso. Dilui-se em relação às outras mensalidades. Então, por isso a importância, como nós dissemos, caso o percentual que consta no boleto não seja 9,63, que é o que está ali, ele busca informação do porquê. Se for um caso assim, por exemplo, de estar havendo uma diluição dos meses que já foram ultrapassados, o consumidor receberá essa informação e ainda poderá, como nós dissemos, dirimir mais alguma dúvida junto com a ANS, diretamente. Se ficou claro, esclarecido, é isso realmente, tudo bem. Caso não seja isso, ele tem que buscar ajuda e tomar as medidas cabíveis. Quer dizer, então, que, vamos supor, eu contratei o plano que eu tenho hoje lá em 2010 e o mês que eu fiz esse contrato foi o mês de novembro. Então, essa cobrança não é para vir agora, é só para vir em novembro agora desse ano, claro. Exatamente, porque o mesmo aconteceu no ano passado.
né? Então, ele vem no mês de contratação de cada plano. Então, é importante que ele, se ele não sabe, ele pode entrar em contato com o operador e perguntar qual é o mês de aniversário, comumente é conhecido. Pergunta o mês de contratação daquele plano e ele fica atento. Fora isso, se ele não souber ou não quiser ligar, não tem problema nenhum. Fica de olho, como nós falamos, no boleto, porque no boleto de pagamento deve vir de forma muito clara as informações em relação ao que o consumidor está pagando. Isso é dever da operadora, vale destacar. Esse é um reajuste, Juliano, que atinge o plano familiar e também aquele que está sozinho ali no plano, né? Aí muita gente deve estar pensando, não, então eu vou pegar a minha família de 4, 5 pessoas e vou abrir um CNPJ para fazer um plano empresarial. O senhor aconselha fazer isso? É mais vantagem ou é melhor ficar no plano família mesmo? Essa pergunta é excelente, Alan. Veja, hoje os planos individuais e familiares, eles correspondem a 16% aproximadamente de todo o mercado. Hoje no país, para as pessoas entenderem, nós temos mais de 50 milhões de beneficiários. Então, ou seja, 84%, a grande maioria, fazem parte hoje de um plano coletivo, empresarial, coletivo por adesão, enfim. Então, o que é que a gente sugere? Se você tem um grupo familiar somente, é importante que você faça um plano familiar. Infelizmente, o mercado hoje praticamente induz o consumidor a só fazer um plano pessoa jurídica, né? Porque, por que disso? A ANS ela não regulamenta o reajuste desse plano. O grande detalhe é quando você faz parte de uma empresa, você tem um N, ou seja, um número de participantes muito maior. Por isso que há um pé de igualdade na negociação. As empresas têm um número, muitas vezes, 500, 1.000 pessoas, às vezes, né, 1.000 colaboradores naquele grupo. Então, ela senta realmente em pé de igualdade com a operadora para negociar aquele reajuste anual. Uma família com 4 pessoas, 4 componentes, ela não terá essa possibilidade de sentar em pé de igualdade com a operadora. Não tem força, né? Exatamente. Ao contrário, nós temos demandas hoje no Poder Judiciário, para você ter ideia, fazendo o contrário. Entrando com a ação pedindo que aquele plano seja convertido em plano familiar, porque na realidade aquilo não se trata de uma empresa, é simplesmente um grupo familiar que foi quase que induzido a fazer naquele formato e ele não está tendo benefício. Por quê? No longo prazo, a operadora pode chegar, de repente, a depender de alguma sinistralidade que houve e elevar muito, majorar muito aquele percentual de aumento daquele ano específico. E não se terá a possibilidade de negociar, porque o grupo é muito pequeno, é muito diminuto. Então, ou seja, é importante realmente que as pessoas busquem informação antes de contratar um plano nesse formato. Com essa mudança, nenhum plano de saúde pode também trazer o mês de aniversário para agora na tentativa de receber já esse reajuste, né? Claro que não. Não, de forma nenhuma, até porque está lá no contrato, né? Ela tem, inclusive, a obrigação de passar essa informação de todos os beneficiários que contrataram com ela para a agência reguladora. Então, por mais que, de repente, o consumidor não tenha consigo uma cópia do contrato, que às vezes acontece muito, ele tem até dificuldade, às vezes, quando precisa, né, do fornecimento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem essa informação. Então, não há possibilidade de burlar a legislação nesse sentido, até porque a operadora seria, naturalmente, sofreria sanções aí da própria agência reguladora. Então, os consumidores, em relação a isso, fiquem tranquilos, só observem, naturalmente, as informações que estão contidas e busquem dirimir qualquer dúvida que tenha no transcorrer aí desse tempo. Doutor Juliano, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor. Beatriz, é um reajuste legal, acontece todos os anos. O doutor Juliano colocou aqui para a gente, diante das previsões que estavam sendo feitas, foi um reajuste um pouquinho abaixo do que estava sendo previsto, entre 10% e 12%, ficou em 9,60%. Cabe a nós, né, realmente esperar o mês de aniversário do plano para começar a pagar esse reajuste retroativo ao mês de maio. Eu volto com você. Obrigada, Alain. Mas para quem chegou agora, né, e pegou o bonde andando, como se diz, né, pegou do meio da conversa, eu queria só deixar bem claro aqui para quem está em casa, né, a questão do reajuste para plano familiar e individual. Esse já está certo. Agora, para quem tem um coletivo por adesão, aí não vai ter reajuste, é isso? O empresarial e coletivo por adesão não serão impactados por esse reajuste. E também esse aumento de 10%, ele vai vir de uma vez no mês de aniversário de contratação do plano. Essas duas dúvidas, por favor, Alain. Vamos lá, então. A Beatriz está querendo reafirmar aqui, o senhor escutou a dúvida dela, né? Pode explicar, fica à vontade. Veja só, Beatriz, no caso do empresarial, dos coletivos, né, vamos chamar assim, eles terão sim, inclusive alguns já tiveram reajuste esse ano. A diferença é que não é a ANS quem determina o percentual. Eles são negociados entre as próprias pessoas jurídicas, ou seja, entre as empresas, entre os sindicatos, as instituições, enfim, e a respectiva operadora.
No caso concreto aqui que nós estamos tratando, ou seja, no individual e familiar, aí não. É o percentual que a ANS está determinando, né, e as operadoras não podem, em hipótese alguma, colocar um percentual acima disso. Elas podem até, se for o caso, reduzir, jamais superior ao que está sendo determinado. E sim, esse percentual já virá logo no aniversário do plano, de pronto, esse é o reajuste deste ano, sim. Mas vem no valor cheio, Juliano, ou vai ser diluído pelos próximos 12 meses? Não, ele será diluído, é o reajuste anual, né? Então ele é diluído aí nesses meses subsequentes, né? O que pode acontecer, quando nós falamos, é o mês que já passou, ele é inserido aí e diluído nessa conta, né? Então, assim, ele não deixa de ser cobrado. Será cobrado, mas é o reajuste anual. Além disso, foi importante essa pergunta para a gente destacar. Pode acontecer, no caso específico de algum outro beneficiário, de além do reajuste anual, acontecer também um reajuste por faixa etária. Isso pode sim ser acumulado, não é ilegal essa acumulação. Então, pode acontecer de vir esses dois reajustes, caso conhecida, dele estar mudando de faixa etária agora também nesse período. Então, isso pode acontecer. É ficar de olho, né? Quer falar, mas ia completar alguma coisa? Exato, por isso que nós sempre ressaltamos. A importância é o consumidor buscar dirimir as dúvidas, buscar a operadora, se não ficar claro, buscar a ANS para que ele tenha realmente, detalhadamente, ali, ciência de tudo que está acontecendo, porque às vezes, por conta dessas regras, o consumidor sozinho não consegue dirimir todas as dúvidas. Obrigado, doutor Juliano, mais uma vez. Beatriz, são muitos detalhes, né? Algumas regrinhas que acabam passando mesmo, diante de tantos papéis, tantos documentos. Às vezes a gente perde, não sabe onde colocou o contrato. Então, como o doutor Juliano colocou, vai em busca da operadora, do plano de saúde que você contratou. Se não conseguiu resolver todas as questões, vai para a Agência Nacional de Saúde, ANS, que é quem determina esse reajuste. Eu volto com você. Obrigada, viu? Alan Garcia também, Juliano Pessoa, trazendo sempre o assunto de saúde, explicando mudanças, né? Agora, no âmbito privado, no caso, reajuste de plano individual e familiar, que já passa a valer a partir de hoje.